Essa cena de Berserk foi sem dúvidas uma das, talvez a mais impactante da obra, e não por causa do gore presente nela, ou o nível extremo de violência, e sim por tudo que ela representa. A quebra do Guts é algo que, mesmo imaginando que um dia iria rolar, ver acontecer é um papo totalmente diferente, e passa uma sensação muito diferente do que você imaginava que ia sentir. Então vamos falar um pouco sobre a quebra do Guts e tudo o que ela representa pra obra. E bem, eu sou o Felipe, e o Guts é alguém que basicamente luta contra o destino e a ida de F dele desde o nascimento. Basicamente o maluco já nasceu lutando contra a ida de F. E indo além, ele meio que cresceu num campo de batalha como mercenário, o que fez basicamente ele passar por literalmente todo tipo de trauma, uns bagulhos tão ruins que se eu fosse falar aqui o YouTube só ia muito derrubar o vídeo. E isso enquanto ele basicamente estava lutando pela própria sobrevivência em vários campos de batalha, e o pior de tudo isso, enquanto ainda era muito jovem, e por causa disso o Guts acabou desenvolvendo até mesmo repulsa pelo contato humano, pelo excesso de traumas que ele teve durante a infância dele / início da adolescência. Ele desde muito jovem sempre foi forçado ao limite físico e mental dele o tempo todo. O Gus não podia se dar ao luxo nem de confiar em ninguém, porque se ele fizesse isso podia significar literalmente a ida de F dele. A única coisa durante todo esse período que ele podia confiar era na espada dele, uma parada que ele sempre carregou consigo e sempre podia contar isso durante um bom tempo. E por mais que depois de conhecer o Griffith se unir ao bando do Falcão, ele tenha conseguido superar boa parte dos traumas e tentar viver uma vida boa com os amigos dele, conseguindo até mesmo confiar nas pessoas de novo. No bando do Falcão, o Guts tinha mais que aliados, ele finalmente tinha uma família. Esquisita, sim, com problemas, sim, mas uma família. Entretanto, isso só dura até tudo ser literalmente arrancado dele mais uma vez na frente dele, sem que ele pudesse fazer literalmente nada. E o mais irônico de toda essa situação é que quem literalmente proporcionou o Guts a fazer parte dessa família foi quem literalmente arrancou ela dele também, o que basicamente faz ele afundar em uma espiral de ódio. Após o eclipse, a gente vê um declínio do Guts. Ele entra em uma espiral de ódio tão grande que, mesmo sentindo o peso das ações dele, ele simplesmente tentava se convencer que aquilo era o certo a se fazer. Tipo assim, ele ficava mal por certas coisas que ele fazia, a gente via ele nitidamente mal, mas ele simplesmente se convencia, não, aquilo é só consequência das ações daquela pessoa. Não tenho culpa nisso, é só o natural. E a gente vê ele seguindo nesse ciclo de ódio por muito tempo, só que mesmo nesse estado, mais uma vez, a única coisa que ele podia confiar, que ele podia se agarrar, era na espada dele, na Dragon Slayer, assim como todas as outras vezes, a única coisa que o Guts tinha como porto seguro eram as espadas que ele carregava consigo. Ela foi meio que o porto seguro dele. Ele sempre mantém ela próxima a ele, podendo sempre contar com ela, porque é literalmente a única coisa que ele sabe que ele sempre vai poder contar e sempre vai estar ali pra ele contar. Só que aí que tá, mesmo depois de cair nessa espiral de ódio, conseguir sair dela, sair meio que desse oceano de ódio, conhecer novas pessoas que ajudaram ele nisso e mais uma vez ter uma família que tava literalmente ajudando o Guts a salvar a casca. Nesse ponto, a gente vê o Guts em certo nível em paz consigo mesmo. Ele conseguiu superar o ódio que ele carregava, ele consegue se manter no controle. Ele literalmente deixou o ódio que ele sentia pra trás pra salvar a pessoa que ele ama. É até interessante de se ver isso. Tá, mas por que eu falei tudo isso pra vocês? Então, pra mostrar o quão impactante é essa cena. Isso não é porque o Guts perdeu, porque ele já perdeu antes, ele já perdeu pro Griffith antes, ele já tinha perdido basicamente tudo por causa do Griffith antes. Menos uma coisa, a única coisa que ele confiou durante toda a vida dele. E é isso que muda nesse caso. O Guts não perdeu a família dele, mas sim o próprio porto seguro que ele sempre se agarrou durante toda a vida dele. E é isso que difere essa cena de todo o resto. Ele não perdeu a fé só em si mesmo, ele literalmente perdeu a única coisa que ele sempre se agarrou, sempre que ele precisava, ele sempre podia contar. E papo, é basicamente isso que difere essa situação de todo o resto. Antes ele simplesmente levantava e seguia em frente, o Guts tomado por ódio, sofrimento, dor e desespero, sem conseguir ter uma noite de sono em paz. Ele sempre levantava, agarrava a Dragon Slayer e basicamente seguir em frente, independente da situação. Tanto que mesmo depois de tudo que ele passou, ele ainda conseguia se sentir grato. Vocês notam que o Guts sempre teve enfrentando desafios, derrotas e perdas, e sempre teve no próprio limite mental, mas mesmo assim, ele sempre agarrava o porto seguro dele e basicamente seguia lutando. Mas depois de enfrentar o Griffith na Ilha das Fadas e se ver literalmente impotente perante a ele, a única coisa que o Guts sempre se agarrou também estava impotente perante ele, a sensação que vem é que tudo aquilo que
ele passou até ali foi inútil. A única coisa que ele sempre confiou pela primeira vez traiu ele, e eu acho que o bagulho que mais pega pra todo mundo que acompanhou a jornada do Guts, assim como eu, é ver ele não conseguir mais segurar a Dragon Slayer. O fato dele não conseguir segurar mais o peso do próprio corpo, o Guts não só perdeu naquele ponto, a base de tudo que a gente viu até ali foi literalmente quebrada pela primeira vez dentro da obra de Berserk. O Guts desistiu. Ele não sucumbiu ao ódio como na primeira vez que ele perdeu a casca, que ele perdeu tudo, que o Griffith tirou tudo dele na frente dele. Agora é diferente, o Guts não tá afundado em ódio, nem mesmo o ódio que ele sente conseguiu fazer ele seguir, mesmo, bem, ele sendo tentado pela besta interior dele, mesmo esse ódio tentando consumir ele, o Guts não sucumbiu, ele não se agarrou ao porto seguro dele, ele não se agarrou ao ódio, ele não se agarrou a nada, ele só desistiu, é literalmente isso. Eu acho que quem leu o mangá do Espadachim Negro, não esse, agora sim. Tipo eu vi a jornada do Guts mais de uma vez, eu reli Berserk mais de uma vez, e chegar num ponto onde você vê ele não conseguindo nem mesmo segurar a própria espada, o peso do próprio corpo, a sensação que vem é que realmente todo mundo tem um limite, até ele. E eu acho que é isso que faz essa cena ser tão impactante. Pra quem não conhece Berserk, pode parecer algo simples, mas pra quem já tá mais familiarizado com a obra, é simplesmente um dos pontos mais impactantes pra obra. A incapacidade do Guts, a queda dele é algo que com certeza marca o mangá, porque o Guts já enfrentou literalmente tudo que tu pode imaginar, ele já passou por literalmente tudo que tu pode pensar. E só quando você olha no âmbito geral é que essa cena se torna tão impactante. Ela sozinha não tem todo esse peso, mas a construção que levou a ela, ver tudo que construiu essa cena torna ela tão impactante. E ver que mesmo depois de ser levado, capturado, o Guts ainda continua quebrado, só coloca ainda mais peso nessa cena. A sensação que ele sentiu ao se ver impotente foi algo tão marcante na obra que esses últimos capítulos, no meu ponto de vista, não vieram nem pra construir a grande guerra final. Acredito eu que seja a final. Os caras querem macetar o Griffith. Vão vencer? Eu não tenho a menor ideia, mas é meio que esse o plano. Entretanto, eu acho que esses capítulos, depois da desistência do Guts, vieram só pra mostrar o quão quebrado ele tá. Não pra, nossa, vai ter um grande conflito, não. Olha o estado do Guts, ele desistiu. Entretanto, agora é contigo. Fala aí, o que tu acha dessa cena do Guts? O que tu acha da queda dele? E se tu gostou do vídeo, né, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo. E sem contar que vai estar me ajudando muito. Assim tu vai saber o que vai estar saindo e só literalmente escolhe o que tu quer assistir. É meio que isso. Aí, deixa o like se possível. Isso me ajuda muito. E sempre que eu peço, vocês deixem um like. Tanto que o YouTube tá até recomendando mais os vídeos do canal. Enfim, gente, muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. A gente se vê numa próxima. É meio que isso. Rumo a vídeos de Kingston agora. Falou!